Olá! Olá, gente. Então, voltando aqui, eu vou convidar aqui a professora Mônica. Vamos esperar torcer para que dessa vez dê tudo certo. Tentando chamar ela aqui. Pronto, cheguei. Olá! Cheguei, Mariana. Vamos ver se dessa vez a Oi! coisa anda. É, vamos lá. São os percalços das novas tecnologias, né? A gente tem que se adaptar a isso aí, faz parte. Obrigada, viu, pelo convite. Quero agradecer a esse projeto incrível, quem sabe faz a hora, da UNEB, na pessoa da professora Iris de Sá e da minha grande amiga Larissa Ornelas. É um prazer grande eu estar aqui, né? Espero que a transmissão aconteça até o fim, certo? A gente teve um atraso de horário, né? E realmente, então, a gente vai tentar, eu vou tentar ser mais sintética, né? Porque já perdemos 15 minutos, não é isso? Eu teria É, quanto tempo? Eu teria quanto tempo para falar? é isso. Como a gente reiniciou a transmissão, eu acho que não teria problema em a senhora falar mais ou menos os 50 minutos, né? Tá bom. Aí É só quando que tiver. exatamente. Só que como eu tinha previsto terminar 4h30, eu já tenho um compromisso quatro e Ah, meia. tudo bem. Eu não posso estender Tudo bem. o segundo, né? Esses 15 minutinhos eu não tenho como terminar 15 para 5, tá? Uhum. Bom, Pronto, então é o tudo bem, seguinte. então. Tá bom? Então eu quero agradecer o convite, é com grande honra e alegria que eu estou aqui para falar um pouco da questão da visão das dores psíquicas na pandemia, no contexto da psicanálise, do que é que a gente como psicanalista pensa dessa situação pandêmica, né? Como ela afeta o psiquismo das pessoas, afeta todos nós, porque afinal de contas todos nós estamos imersos, né, neste oceano não de linguagem, como diz Lacan, mas nesse oceano pandêmico, né, nesse oceano de angústia, de preocupação, de dúvidas, de medos. É um momento assim de muita preocupação, né, que nós temos, né, a Iris está dizendo que vai ter 5 minutos de intervalo, mas eu gostaria Reduzir um pouquinho. de manter que a gente terminasse realmente 4h30, tá? Que a gente É isso, pudesse é terminar isso. 4h30. Então, 5, Uhum. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. A gente termina 15 para as 4, a gente começa a nova transmissão, né? Até 4h30, que seria exatamente é isso mais ou menos? São 10 para as 3, né? Então, se eu Isso. vou falar 50 minutos, eu vou falar 5, 10, 15, 20. Até mais ou menos 20 para as 4, não é isso? Que eu deveria falar até 20 para as 4 para poder eu marcar o tempo. Dá tempo, vai dar tempo. Dá tempo. Vai sim. Eu vou te Então, falando Mariana, aqui mais ou você menos, vai aí me a senhora falando, vai para eu falando não. durante os 50 Tá bom, minutinhos. A gente reduz ok. as Então, perguntas. isso. Então, vejam bem, quando me foi pedido, né, Iris falou comigo e achou que eu deveria falar sobre as dores psíquicas na pandemia, eu achei que seria muito interessante eu poder trazer alguns elementos, né, da teoria psicanalítica que possam embasar a nossa compreensão desse fenômeno, né, dessa situação atual e as consequências emocionais nas pessoas e de que forma elas estão podendo lidar com essas questões. Bom, primeira coisa é que quando o Covid-19 passou a ser o arqui-inimigo das nossas vidas, né, porque tomou conta do planeta, nós, como analistas, a primeira coisa que me vem à cabeça é pensar no que Freud falou quando ele trabalhou a metapsicologia freudiana, né, quando ele trabalhou a primeira tópica e a segunda tópica, inconsciente, pré-consciente e sistema perceptual consciência, id, ego e superego, na segunda tópica, ele trouxe um conceito muito interessante, que é o conceito de protofantasias, ou fantasias primevas, ou fantasias originárias. O que vem a ser as protofantasias? O que é que são isso? São exatamente fantasias, representantes psíquicos que já se encontram na psique da pessoa antes dessas questões terem sido recalcadas. Então, é como se nós trouxéssemos na nossa questão psíquica, no nosso
inconsciente primitivo, né, nós trouxéssemos fantasias primevas que vão realmente reger a nossa vida psíquica, sem ter sido algo do externo que foi recalcado como os outros conteúdos que estão no inconsciente. Mas haveria uma parte do inconsciente, segundo Freud, que não coincidiria com o reprimido. Há uma parte do inconsciente que é reprimida, mas é uma parte do inconsciente que não foi reprimida, que já estaria conosco enquanto sujeitos, na filogênese. Então, essas protofantasias ou fantasias primeva são o horror à castração, a cena primária, né, a cena da cópula dos pais, o tabu do incesto, como uma terceira fantasia primeva, e a quarta, que é o significante, né, em termos lacanianos, o significante da morte. Então, a morte é uma fantasia primeva que está em nós antes de podermos passar pela experiência da morte. Já existe a experiência da morte inconsciente, porque viver é morrer a cada dia, do ponto de vista dessa fantasia originária. Então, quando a gente faz aniversário, um ano a mais, na realidade, é um ano a menos. É um ano a menos. Então, talvez o ideal não fosse parabéns para você, mas pêsames, porque você já perdeu um ano. Você está mais próximo do significante da morte. Pois bem, esse significante da morte, essa protofantasia, fantasia originária, ele precisa estar recalcadinho da Silva para poder a gente viver. Porque se ele se desrecalca, a gente não tem paz. Né? Então, na realidade, às vezes a gente, para a psicanálise, para Lacan, a morte é o real. O que é exatamente o real? O real seria aquilo que não pode ser simbolizado. Né? Então, rememorando, alguém deve estar perguntando, a primeira é a cena primária, o tabu do incesto, o horror à castração e a protofantasia, a quarta, que seria o significante da morte. Quando Lacan diz que o real é aquilo que não pode ser simbolizado, eu acho que nessa pandemia, a grande angústia contemporânea é que nós nos defrontamos com essa falta de tecido simbólico, falta é um esgarçamento do simbólico, quando a gente não tem como simbolizar, como dar conta, como explicar, como encontrar saídas, né? A gente está diante de uma coisa que vem, né? Como diz Lacan, a das Ding, a coisa, né? O Covid é a coisa, é algo, um organismo que nem organismo vivo é um ser inanimado, porque na realidade o vírus ele é da ordem do inanimado, mas ele ganha força animada dentro do organismo vivo. Ele ganha vida dentro da pessoa que está contaminada. Ele fora, ele se evola no espaço, né? Felizmente ele se evola, depois de algumas horas ele desaparece. Mas então, isso que vem de fora e que transforma o cotidiano humano de uma forma incrível, né? De repente os valores se revertem, as coisas não estão mais como eram antes, a vida passa a ter uma outra dimensão. Tudo isso é esse desrecalcamento absoluto e drástico e, vamos dizer assim, intempestivo do significante da morte. Porque o significante da morte é um significante que precisa, para que vivamos, para que tenhamos projetos, para que pensemos no futuro, para que planejemos o Réveillon, para que planejemos as férias, é necessário que a gente não tenha a mínima possibilidade de não se imaginar vivo. Teríamos que nos imaginarmos vivos para dar conta de tudo que nós queremos fazer. Ou seja, a aposta no futuro nada mais é do que uma aposta na esperança, uma aposta na garantia de que eu marquei essa live há tempos atrás, eu estou viva hoje, dia 3 de agosto, eu vou estar viva para fazer a live para vocês, mas isso é uma hipótese, porque na realidade não tem como saber, né? Quando a gente tem uma agenda, é uma tentativa simbólica de dar conta de algo que é da ordem do impensável, né? Aquilo que não pode ser simbolizado, que é o imprevisto, o imponderável, aquilo que é da ordem da impermanência. Então, a vida é uma impermanência completa. Se a gente pensar bem, as coisas não são permanentes. As coisas tinham uma visão de permanência e depois de março para cá, ficaram de perna para o ar, né, de cabeça para baixo, e nada passou a ter a fixidez, a solidez que tínhamos como se fosse tudo garantido.
né? Exatamente as aulas presenciais, o cotidiano, a relação com a família, com os amigos, os passeios, o cinema, tudo que rodeava o nosso mundo externo e que eram da ordem da permanência. Só que a gente se defronta com duas coisas muito fortes. A impermanência das coisas, nada é permanente, tudo muda, tudo pode mudar de uma hora para outra. Quem imaginaria que no dia 3 de agosto de 2019, eu imaginaria que estaria fazendo uma live online sem poder contactar com vocês, né? E tudo dependendo do... Então, é da ordem da impermanência. Então, por esse motivo, é que é impossível se defrontar com esse desrecalcamento absoluto, né, avassalador deste significante, sem ter respostas sintomáticas. Então, é impossível, quando a gente se defronta com a franja do real, né, uma outra visão lacaniana, a franja, porque o real propriamente dito, que é a morte, a gente só faz se defrontar quando for vivenciar a própria, mas quando a gente vê alguém que é da nossa idade e que morreu, quando a gente vai buscar um resultado de exame e ter a possibilidade de ser alguma coisa não muito leve, mas um pouco grave, quando alguém fica doente, quando a gente vê sei lá, uma notícia de um acidente, ou seja, quando a gente tem notícias deste significante que nos avassala e, de certa forma, gravita um pouco ao nosso redor, é natural a gente ter um certo medo, a gente ser tomada de um medo, de uma angústia, que é um medo que não tem um objeto específico, de algo que nos toma enquanto sujeitos e ficamos um pouco desarvorados, sem saber que caminho tomar, Então, num certo sentido, dor psíquica na pandemia é o esperado. Se nós pensarmos que alguém pode estar ótimo na pandemia, aí tem alguma coisa errada, não pode estar ótimo, a gente não pode ficar tão bem, né? A gente não pode ficar tão maravilhoso assim, é uma defesa, é uma hipomania. Se está tudo muito bom, não está tudo muito bom, está tudo muito difícil, está tudo muito complexo, está tudo muito transitório, não sabe, é ameaçador. Né? Isso nos dissocia da nossa própria realidade. Então, é como se... o psiquismo vai encontrar saídas, e como diz Freud, diante de uma ameaça do mundo externo, isso é frase freudiana, diante de uma ameaça do mundo externo, o ego, né, como o eu, ele vai lançar mão dos mecanismos de defesa. Ele vai usar vamos dizer assim, a parafernália, a caixinha de ferramentas do ego, com todas as ferramentas defensivas que o ego vai fazer acionar para o psiquismo sofrer menos. E aí vem as defesas egóicas, né? E o sujeito, uma das defesas do ego é a formação de sintomas. Os sintomas, tem uma frase de Lacan que eu gosto muito, que ele diz assim, eu estou misturando Freud com Lacan, porque não tem como ser lacaniano sem ser freudiano, até porque o próprio Lacan se dizia, eu sou freudiano, quem quiser que seja lacaniano, então eu tenho a base de Freud e a leitura de Lacan, mas ele diz uma coisa muito, muito bonita sobre o sintoma, que são as dores psíquicas. O Lacan diz, o sintoma é aquilo que o sujeito tem de mais real. Onde nós somos mais verdadeiros, mais completamente nós, mais autênticos na nossa subjetividade, é nos nossos sintomas. É onde não podemos disfarçar. É onde não podemos escamotear, é onde eu sou no meu sintoma. E depois ele diz uma outra frase sobre as dores psíquicas, que são sintomas, que eu gosto muito também, que diz assim, o sintoma é uma verdade que faz furo no saber. Eu gosto muito dessa frase de Lacan, eu acho muito curiosa, muito inteligente, porque o que é uma verdade que faz furo no saber? É porque o sintoma é a verdade do inconsciente. E não adianta todo saber intelectual, cognitivo, para realmente dar conta, porque aquilo vem, né? O inconsciente se manifesta através do sintoma, através de um ato falho, através de um lapso, através de um sonho, né? Que são as nossas psicoses alucinatórias cotidianas, na psicopatologia do cotidiano, Freud diz que os sonhos são as nossas loucurinhas noturnas. Então é nesse momento que através de um sonho, através de um ato falho, de um lapso, de um esquecimento, de um dito espirituoso ou xiste,
de um sintoma são os telegramazinhos que o inconsciente nos manda, porque a gente não tem acesso a ele, a gente não tem um acesso direto ao inconsciente, mas a gente tem acesso nas formações do inconsciente. São essas formações que vão nos apontar para que existe algo dentro de nós que funciona muito bem a revelia do nosso desejo e da nossa vontade consciente, que é o nosso inconsciente. Então, é por isso que as dores psíquicas da pandemia são legítimas, necessárias e úteis para o psiquismo, para ele tentar buscar uma homeostase, porque o sintoma nada mais é do que uma ação, como se fosse uma formação de compromisso, um acordo entre duas instâncias, no dizer freudiano, o inconsciente e a consciência. Eles entram em articulação e diz assim, o conteúdo pode sair, né, isso que está te incomodando pode sair, diz o inconsciente para a consciência, mas o recalque diz, tá bom, pode passar, mas vai passar disfarçado. E quando passa disfarçado, é o sintoma. O sintoma é o conteúdo inconsciente disfarçado que se exterioriza na consciência e faz o sujeito se interrogar sobre o que ele está sentindo. Então, o que é o sintoma? É o retorno daquele reprimido, é um conteúdo inconsciente disfarçado, ou seja, é a forma que cada um tem na sua subjetividade, na sua identidade psíquica, de dar conta daquilo que o simbólico, as palavras, as compreensões, as leituras não conseguem dar conta. Porque é que isso está nos acontecendo. Você pode buscar, vamos dizer assim, explicações em várias ciências, na filosofia, na antropologia. Você pode pegar a história das pandemias na história da humanidade, é aquilo da ordem da repetição, aquilo que repete, que aconteceu a peste negra, aconteceu a gripe espanhola, o surto de cólera, né? Todas as doenças que aconteceram pandêmicas na história da humanidade sempre foram experiências colossais, experiências de massa, né? Uma coisa de massa que atingiu um número muito grande de pessoas, transformou a época, transformou aquela realidade das pessoas e trouxe consequências a posteriori. O mundo não ficou o mesmo, sempre houve algum tipo de transformação, sempre houve algum tipo de revolução. Nós sabemos que na física clássica, desde a época de Newton, desde a época da peste negra, desde a época da cólera, desde a época da gripe espanhola, que sempre avanços acontecem depois de cataclismas. Os cataclismas não acontecem à toa. Quando eles acontecem, são verdadeiros freios de arrumação na história da humanidade. A história da humanidade é a filogênese, é onde a gente se vê na espécie. É o mundo como se fosse um organismo vivo. O planeta não será o mesmo depois disso tudo, mas não é só da filogênese que nós podemos nos deprimir. Não é uma filogênese, em cada um de per si, como cada um na sua história, sujeito desejante diante do momento pandêmico, como é que cada um pode dar conta, encontrar situações, tecido simbólico possível para aquilo que é desrecalcado da ordem do real, que é a morte, a possibilidade de ser contaminado, a possibilidade de perder um ente querido, de ser vetor de contaminação para alguém e carregar essa culpa nas costas, a possibilidade de perda financeira, de perda social, de perda econômica, perda afetiva, ou seja, é um defrontamento atroz com algo que você não tem como se defender, não tem como se proteger. Você precisa usar máscara, álcool gel, fazer os exames, se cuidar, né, realmente fazer por onde não se aglomerar, sim. Tudo isso são estratégias possíveis que vão nos dar mais chances de menos contaminação. Mas o medo, o fantasma da contaminação, ele continua, né, gravitando ao redor das nossas cabeças. Né? Só que esse fantasma da contaminação, do Covid-19, é como se fossem pássaros, né, que sobrevoam a nossa cabeça dia e noite.
né? Qualquer sintoma, a garganta doendo, será que eu estou com Covid? Será que eu peguei de alguém? Será que alguém que veio aqui fazer um concerto na pia trouxe o vírus? Será que eu vou ser contaminado? Ou seja, este medo, que remete a um medo natural, um medo legítimo, que remete ao descontrole das balizas psíquicas que nós tínhamos como garantia de que estamos vivos, estamos bem de saúde, vamos dar conta dos nossos projetos. Esse medo balança as nossas estruturas psíquicas de tal maneira que, a depender, segundo a psicanálise, a psicopatologia psicanalítica, ela é bem precisa, em que nós trabalhamos a nível de estruturas psíquicas, né? Essas estruturas se organizam, a neurose, com a neurose histérica, a neurose fóbica, a neurose obsessiva compulsiva, como outra estrutura, onde a gente tem a esquizofrenia e a paranoia, temos a perversão ou a psicopatia como uma outra estrutura, e dentro dessa estrutura a gente vai ver as montagens, traços e estrutura perversa, e também outras estruturas que são consideradas as neuroses narcísicas, a melancolia, né, que entra no ramo das neuroses narcísicas, os distúrbios afetivos bipolares, e também o autismo, considerada como uma pré-estrutura por alguns teóricos, um pré-sujeito, no dizer de alguns teóricos. Mas o que interessa é sabermos que cada um vai responder, cada um de nós vai responder com essas dores psíquicas, a depender da sua estrutura psíquica, da sua base estrutural, como o sujeito vai fazer lançar mão dos mecanismos de defesa da sua competência psíquica para dar conta daquilo. Então, falando esse preâmbulo todo para posicionar o significante da morte, o tecido simbólico quase que esgarçado em relação a tudo isso, então a forma humana que temos que responder a isso é sintomatizar. Então, sintomatizar, ou seja, fazer sintoma, operar as dores, exteriorizar as dores psíquicas, que não são dores do corpo, mas da alma, da psique, dores que avassalam o sujeito, que o dividem, que o destroem, que o desorganizam. São essas dores que vão ser tratadas, né, pelos profissionais da área psi, que vão escutar através da palavra, né, através desses significantes que são proferidos por aquele que está sofrendo, que está doendo em si a pandemia, doendo em si a situação atual. É a possibilidade de construção de um tecido simbólico possível através da escuta e através da fala. Às vezes, quando a gente vê pessoas muito adoecidas, muito angustiadas, muito resistentes à análise, não querem... Quando eu falo análise, eu estou tratando da psicanálise, mas eu quero estender a qualquer movimento de escuta, todos legítimos e importantes. A psicanálise é com quem eu tenho, é a teoria que eu tenho a identificação maior, né, porque a minha formação toda foi na psicanálise, mas existem outras escutas, todas válidas. O que conta é a relação transferencial, de empatia, de vínculo que se estabelece entre o paciente e o profissional psi que ele elege como seu terapeuta, ou como seu psicanalista, ou como seu psicoterapeuta, psicólogo. Não importa, a linha teórica, ela entra como pano de fundo. O que interessa é o ato clínico. Então, eu estou falando da psicanálise porque é a teoria que eu posso falar com 40 anos de clínica, né? Esse ano eu faço de forma paradoxal, eu queria fazer uma grande festa nos meus 40 anos de clínica, minhas bodas de esmeralda com a clínica psicanalítica, e fui barrada desse desejo, porque agora eu posso fazer uma festa, mas tem que ser online, vou ter que fazer pelo Zoom, e não vai ser a mesma coisa, não vai ser a mesma coisa. Eu queria celebrar presencialmente, mas nessas 4 décadas eu entendi que o que conta mesmo não é a teoria, né, que vamos dizer assim, que o psicanalista, que o psicólogo, que o terapeuta segue, mas é o que se estabelece nesse ato clínico, né, onde tem aquele que escuta, aquele que fala, aquele que intervém, aquele que supõe um saber ao outro. Então, não importa se seja a psicologia analítica junguiana, que eu admiro muito, apesar de ter pouco conhecimento, porque não me dediquei ao estudo do Jung, né, sei muito da história, mas não tive uma prática nesse sentido. A psicologia transpessoal, as técnicas do psicodrama, né, que também são da Gestalt, a teoria rogeriana,
a teoria cognitivo-comportamental, o behaviorismo, né, as teorias humanistas, se a gente pensar bem, as questões da bioenergética, as teorias reichianas, né, Lowe, e também a psicossíntese, não importa. A psicanálise é onde eu me sinto em casa, porque foi onde eu fiz a minha formação pessoal, minha análise, todo o meu estudo teórico nesses anos todos. Mas o que eu digo é que é necessário um espaço de escuta para ouvir essas dores. E que dores são essas? Então, eu queria elencar 3 dores aqui para exatamente discorrer de forma mais profunda. A primeira dor que eu acho que eu consideraria interessante falar tem a ver com a angústia. Porque a angústia, né, no seminário da angústia de Lacan, ele vai falar muito da angústia, do que é a angústia. É um seminário difícil dele, né, mas é um seminário onde ele trata a questão da angústia como aquele medo, como se fosse a falta da falta. O sujeito é avassalado por uma falta de falta e não tem nada que dê conta daquela energia psíquica mal direcionada, que é a energia da angústia. É um medo não objetivável. Então, as dores que vêm, que todas vêm da angústia, mas quando se localizam nas fobias, nos medos, na potencialização dos objetos como ameaçadores, o sujeito ele fica, muitas vezes, com dificuldade de se desenvolver, até de se locomover, são patologias paralisantes, né? As fobias paralisam o sujeito. Há pessoas que às vezes não estão nem saindo de casa, às vezes comendo comida velha ou comendo comidas repetitivas para não ir ao mercado por medo da contaminação no supermercado. Então, aquela angústia, aquele medo paralisa, porque no medo, né, e Lacan diz que o medo é sempre a face oculta do desejo, então esse medo, ele recobre muitas vezes um desejo inconsciente. Então, o que é muito interessante Desculpe. o que é muito interessante é que quando a gente se defronta com a ideia do sofrimento do medo e da angústia, isso me rememora muito os terrores noturnos. O que eu observo na pandemia é uma regressão a estágios muito ancestrais nossos, muito arcaicos da infância, quando tínhamos medos em criança de determinadas coisas, né, e que é como se esses medos voltassem. Esses medos voltam repaginados diante dessa realidade preocupante e ansiógena. Então, o medo do escuro, né, os terrores noturnos, que as crianças passam momentos tendo medo de dormir sozinha, vai dormir no quarto dos pais, né, às vezes tem um casaco pendurado na porta do armário, a criança olha o casaco e vê um monstro, vê aquele monstro, vê um monstro, vê um fantasma, vê exatamente algo ameaçador, né, e realmente chora, e aí vem o pai, vem a mãe, vê que ela está chorando, ou leva para o quarto deles, ou conversa com ela, e aí acende a luz, e quando acende a luz mostra, olha, é apenas um casaco pendurado na porta do armário, não é esse fantasma que você está enxergando. Então, o que a gente tem que entender é que os medos, eles são sensações de ameaça potencializadas pela nossa própria insegurança, pela nossa pequenez. É como se a pandemia, ela desrecalca os medos infantis. Medos arcaicos, medos de momentos que éramos muito pequenos enquanto pessoas e que o mundo era muito grande para nós. As pessoas eram grandes e a gente era pequeno. Então, é engraçado essas experiências de infância, né? Porque a gente achava que as coisas eram muito maiores do que o que realmente são. Eu estou lembrando agora da casa da minha avó, né, que tinha um sítio e tinha uma goiabeira, né, no fundo do sítio, que eu adorava tirar goiaba quando era pequena, quando era criança, mas eu tinha a ideia de que era uma goiabeira gigante, eu achava que era uma árvore enorme. E depois, adulta, uma vez indo lá, vi que era pequenininha, porque na realidade era eu que era pequena, e a goiabeira era enorme. Então é mais ou menos assim que acontece nos medos do casaco pendurado na porta do armário. Então, nesta pandemia, tem vários casacos pendurados na porta do armário e estamos enxergando como monstros tenebrosos que vão nos dilacerar. Então, a psicanálise tem como pressuposto
que existe uma função que, não sei se é interessante eu falar de tanta teoria, mas eu acho que talvez seja, né, porque deve ter alunos É legal, assistindo, sim. é legal, É, sim. eu Então, acho massa. então ótimo. Então você, como estudante de psicologia, você tá gostando, tá achando que está lhe acrescentando alguma coisa. Eu Então, tô olha achando só, bom. existe... Desculpe, Diga, pode Mariana. continuar. É porque Não, aqui a pode gente tem um falar. público meio diverso, não tem só Ah, estudante, entendeu? tá. É. Mas tá ótima a fala da senhora, Então, obrigada. então tá bom, então tá bom. É porque eu não queria falar uma coisa muito teórica, mas também não queria falar uma coisa muito superficial para poder atingir gregos e troianos, né? Estudantes e não estudantes, colegas e leigos também que possam entender essas coisas. Bem, então, nós temos um pressuposto teórico muito importante que chama-se função paterna. E a função Uhum. paterna, ela é muito interessante porque é aquilo que nos dá sustentação simbólica na situação de ameaça. Então, é como se a gente saísse do corpo da mãe, né? Inicialmente fomos gestados dentro do útero materno, saímos da mãe, que é uma posição subjetiva, e como a mãe não pode cortar a ela mesma, separando-se do bebê, naquela célula narcísica inicial, é necessário que de fora venha uma função e que opere o corte. E essa função é função paterna, não significando que seja exatamente o pai, um homem ou masculino, né? Porque para a psicanálise, quando a gente fala, lacanianamente falando, função é um lugar que pode ser ocupado por qualquer personagem, inclusive uma outra mulher, num casal homoafetivo, ou até o trabalho da mãe, quando ela deixa a bebezinha com a babá e volta para sua atividade laboral. O trabalho da mãe é uma coisa, mas opera como corte, porque vai separar a criança da mamãe. E ela vai poder olhar, a mãe vai olhar em outra direção, não vai só olhar para o berço, vai olhar para o seu mestrado, para a sua dissertação de doutorado, de tese, ou tese de doutorado, alguma coisa que ela tem que fazer no mundo externo. Então, o importante é que a criança ficou na falta, e aquilo ali operou como função. E é importante a falta, porque a falta, o pressuposto teórico é de que a falta nos alavanca na direção do objeto, que é exatamente que fica sempre no horizonte. Esse objeto causa de desejo. É um pressuposto teórico, que é o objeto pequeno a, que Lacan trabalha de forma magistral. Só que o desejo é o movimento. O desejo ele é metonímico, porque ele se desloca, ele é o movimento. Só que é como se nós tivéssemos um tanto quanto privados dos desejos metonímicos, porque não temos muito deslocamento, né? Não temos muita possibilidade de ir e vir. Fomos um pouco, vamos dizer assim, coartados no nosso desejo de poder ir a um cinema, de poder ir a um teatro, de jantar fora com os amigos, de fazer alguma visita na casa de alguém. Então, o deslocamento físico foi impossibilitado na pandemia, então ficamos dentro de casa. E, num certo sentido, essa dificuldade de ter acesso a outros objetos nos deixa sem energia, né? Muitas vezes até sem força psíquica para dar conta das coisas. Então, algumas pessoas são tomadas por muita angústia, porque essa angústia é um sentimento avassalador, é um sentimento que remonta à castração para a psicanálise, remonta ao complexo de castração, remonta a situações pré-edípicas, remonta ao nascimento, o Otto Hahn, que o trauma do nascimento tem a ver com angústia, remonta aos cortes que acontecem nas nossas vidas. Então, a angústia é um momento de muito sofrimento psíquico. Então, a pandemia traz um quanto de angústia mais do que o normal, é um excedente de angústia que nós temos que lidar, cada um do seu jeito, da sua forma, e a forma de fazer são sintomas. Então, que sintomas são muito comuns que a gente observa? Fobias, né, dificuldades de enxergar a vida de outra forma, medo do futuro, uma angústia em relação ao que vai acontecer, como é que vai ser após pandemia, receio de não ter consistência na vida, né? Eu, às vezes, converso com pessoas que estão negando tudo que construíram até então, parece que de março para cá a vida se desconstruiu completamente, elas têm uma dificuldade de lidar com a sua própria identidade, inclusive laboral, estão se sentindo perdidas, não sabem para que caminho seguir, será que é aquela profissão? E aí começam as dúvidas vocacionais, profissionais, será que é isso que eu quero da minha vida? Será que eu não deveria fazer outra coisa? Então, os medos
são muito frequentes e eles vão direcionar, a depender da estrutura psíquica da pessoa, para fobias, né, fobias de todas as espécies, desde as claustrofobias, acrofobias, fobias, agorafobias, fobias de espaços fechados, abertos, altura, zoofobias, medo de animais, de alguns animais, medo de ter medo, a fobofobia. Então, todas essas fobias são avassaladoras e elas estão acometendo as pessoas muito por conta disso tudo. E também o que eu noto de forma muito interessante é somatizações, as mais diversas, adoecimentos, né, quadros que se assemelham à psicopatologia, à patologia do Covid, né, que é uma doença inflamatória, é uma doença sistêmica, mas a pessoa começa a sentir a perda do olfato, e às vezes é tudo psíquico, não tem nada, faz o exame, não dá a contaminação, mas é como se pudesse mimetizar, fazer um certo mimetismo, copiar, que nem um camaleão que muda de cor de acordo com o ambiente. Esse animal ele faz isso. Se ele está em cima de um tronco de árvore, ele fica marrom. Se ele está sobre as folhas verdes, ele fica verde. É como se existem algumas formações psíquicas, algumas estruturas que mimetizam a realidade. Então, as pessoas começam a ter todos os sintomas da Covid-19, vão para o pronto atendimento, dão entrada no hospital e não tem absolutamente nada, porque estão psicossomatizando, estão sentindo todas as dores físicas e sintomas da doença pelo medo de ter a doença. É como se começasse a sentir a doença antes da hora. Elas estão trazendo, não de forma consciente, volitiva, mas de forma no circuito inconsciente, estão jogando no corpo todos os medos, se transformando em sintomas físicos. Então, quais são as 3 dores psíquicas mais avassaladoras que eu identifico na escuta dos pacientes e na escuta desse momento? Então, voltando, a primeira delas é a angústia, que se exterioriza sob a forma de medos. A segunda são as psicossomatizações, os adoecimentos físicos, né? As dores, as contraturas, as hemiastesias, às vezes as pessoas aparecem com dores musculares esquisitas, cãibras, problemas digestivos, insônia, na maior parte das vezes, insônia, dificuldade de realmente conciliar o sono, alguma sensação de impotência em relação às coisas do cotidiano, uma astenia grave, uma sensação de cansaço absoluto, é também produto desse tecido simbólico esgarçado que a pandemia promove na gente. Então, como eu falei, não ter sintomas é esquisito, não ter sintomas é mais preocupante, até porque é como se o sujeito estivesse numa negação muito grande de tudo que está ali acontecendo, é natural sintomatizar. A questão não é ser natural ou não, a questão é o que fazer com isso, de que forma lidar com isso. Então vou recapitulando, as ansiedades e angústias que advêm desse desrecalcamento do significante da morte, os medos e as fobias, que se desenvolve de uma forma muito mais profusa do que o que era anteriormente. Pessoas que tinham medos antigos passam a ter esses medos atualmente, já estavam libertas de determinadas fobias, voltam a ter essas fobias. O pânico, como uma síndrome que é considerada pela nomenclatura americana, a síndrome do pânico, mas que para nós analistas é a neurose de angústia, a histeria de angústia, é uma angústia muito grande, então isso também é muito comum. E vamos encontrar também um cortejo de outros sintomas, de outras dores psíquicas extremamente interessantes, que são os pensamentos obsessivos, né? As obsessões. Então a gente vai encontrar 3 grandes áreas, né? A área da fobia, da angústia, a área da psicossomatização, que tem a ver com a possibilidade histérica de botar no corpo, né? Lacan diz aquilo que não passa pela garganta, fica escrito no corpo como um discurso vivo, é um discurso, é uma gramática no corpo, o corpo que exterioriza aquilo, e finalmente os pensamentos obsessivos, ou ideias obsessivas, que são pensamentos recorrentes, pensamentos de preocupação, pensamentos de dor, pensamentos de angústia, pensamentos de verdadeiros cataclismas, hecatombes e apocalipse, catástrofes, ou seja, uma antecipação catastrófica do futuro, trazendo para o presente aquilo que não aconteceu ainda.
e a pessoa é que nem peru, morre de véspera, vai sofrer antecipadamente pelas suas dores psíquicas, das suas preocupações. E vai viver imerso, mergulhado nas preocupações, ocupando-se delas antes da hora. Esses são as três vias, né, os três caminhos mais comuns da clínica do que as pessoas estão trazendo. E diante disso tudo, né, diante dos medos, das fobias, das angústias, dos pensamentos obsessivos e das psicossomatizações, nós vamos também encontrar um certo desânimo, uma certa falta de elan vital, ou seja, um processo um tanto quanto depressivo, uma certa anedonia, que é exatamente a incapacidade de sentir prazer nas coisas, um certo desprazer no cotidiano, né? Alguns analisantes, eles falam sempre para mim o seguinte, eu estou vivendo no piloto automático, eu tenho a sensação que eu estou no piloto automático, eu não estou vivendo integralmente a minha vida, eu estou fazendo as coisas de forma automática, eu acordo, trabalho, almoço, janto, durmo, acordo, então é como se tivesse perdido um pouco o sentido, né? Um sentido que não é o sentido das atividades da vida diária, não é o sentido do cotidiano, mas é uma perda de sentido, uma perda de um outro sentido, de um sentido que talvez pudesse ser uma movimentação na direção do, como seria o objetivo da vida, né? Qual é o objetivo da vida? O que é que eu aposto? Qual é meu projeto? O que é que eu quero fazer amanhã? Qual é meu projeto de vida? É como se esses projetos, eles ficam esmaecidos e até um pouco embotados diante de um futuro que ficou de uma hora para outra um tanto quanto nebuloso, até porque não sabemos como será o ano que vem, se ficamos no online até o final do ano, como vamos fazer com a nossa clínica, como eu como analista, eu digo, quando volto para o presencial, eu não sei, né? Alguns pacientes não aderiram ao atendimento online, e como vai ficar isso, quanto tempo sem atendimento que eles estão. Então, são muitos questionamentos que o próprio momento pandêmico nos empurra, né, de uma forma assim, colossal, para coisas que para nós não eram problema antes, porque não existiam esses questionamentos. Então, é como se a gente pudesse ficar mais refém de um acontecimento externo que nos tirou daquilo que era mais corriqueiro no nosso cotidiano. O nosso cotidiano era muito conhecido. Entende? Então, eu, quando fiquei nesse momento da pandemia, né, e essas preocupações obsessivas, elas se transformam em atos e rituais, e são muito sofridas, as pessoas que têm os pensamentos obsessivos, elas sofrem muito, né, elas têm uma imaginação negativa de futuro, então, às vezes, chegam a ter ideias delirantes frente a situações de futuro, tudo isso motivado pela angústia avassaladora do real, né, porque não é nada criado, é algo extremamente verdadeiro que está acontecendo no nosso dia a dia. Então, eu, durante esse período, eu li alguns livros, né, de pandemia, um deles foi do Joel Birman, O Mal Atual da Atualidade. Esse livro me ajudou muito, do nosso colega carioca, o Joel Birman, falando sobre o mal no dia de hoje, né? O que é o mal do século XXI, do que nós estamos vivendo. Esse livro foi bastante interessante, mas eu fiz outras duas leituras, que não são Desculpe livros te de... interromper. Desculpe, me Diga. perdoe. É só para te situar um pouquinho do tempo, viu? Que a gente já está chegando próximo aos 50 minutos dessa transmissão. Então já Mas faltam pode quantos continuar minutos, falando. Mariana? Faltam quantos Faltam, minutos? faltam uns 5 minutinhos aqui, mais ou menos. Pronto. Então Viu? tá. Então já estou quase encerrando. Então eu li dois livros, né, fora o do Joel Birman, que é interessante, que é bem da psicanálise, mas eu li um livro que é o Diário de Anne Frank, que é um livro que eu Ah, li na sim. adolescência, é muito interessante, a história dessa menina de É 15 ótimo. anos, né, que sofreu o Holocausto, e ela escreve o que é viver o Holocausto. E foi muito interessante ter lido o livro dela. E esse livro me fez pensar essa situação que estamos vivendo como um certo campo de concentração em outro nível, onde estamos privados do nosso direito de ir e vir, e aí eu fiz algumas analogias. E outro texto que eu achei genial é A Peste,
do Albert Camus, é um grande francês, né? Na realidade ele é argelino, ele é da Argélia, e ele escreve sobre a peste bubônica, né? E o que aconteceu com aquela cidade que foi atacada pela peste e a relação de todos os habitantes em relação a esse mal que veio e que destroçou, né? E ele é dentro do existencialismo sartriano, o Camus traz uma visão muito interessante dessa hecatombe da peste. Isso me serviu para pensar duas coisas. A primeira coisa que me sobreveio e que eu acho que foi importante como uma baliza simbólica para ser estruturada é a organização da rotina da nossa vida. Né? Nós estamos sendo balizados não pelo espaço, porque não podemos nos deslocar, mas pelo tempo. E o que era mais tenebroso nos campos de concentração nazistas na época, e a Anne Frank, ela, de forma incrível, ela relata isso, é que os presos, né, os judeus presos, que estavam lá em Auschwitz, eles não sabiam quais eram as atividades que eles iriam desenvolver no dia seguinte. Então, eles iam dormir, por exemplo, se hoje uns faziam as camas do campo de concentração, os outros iam varrer o campo, outros iriam fazer a comida, outros iriam lavar a roupa. Mas cada um tinha uma rotina que não era pré-estabelecida. Então, eles dormiam sem saber o que iriam fazer no outro dia. Isso era uma forma de tortura psíquica que os nazistas faziam neles para eles não terem construído a rotina do dia a dia. Então, eles dormiam sem rotina. E essa baliza temporal, porque nós somos balizados pelo tempo e pelo espaço, é uma baliza temporoespacial necessária. Fomos privados do espaço, porque não podemos nos deslocar, mas o tempo está a nosso favor. Então, é como se a gente precisasse organizar a agenda, organizar atividades para fazer tal horário, coisas para fazer em outro horário, ou seja, poder realmente se aproximar dessas questões do tempo e organizar a vida no tempo, já que no espaço estamos privados muito dos nossos deslocamentos. Então, o ser humano é um ser temporoespacial. A gente precisa, pelo menos, ter a baliza do tempo garantida. Se você prestar bem atenção, a primeira coisa que um psiquiatra pergunta a um psicótico quando chega no asilo, na instituição psiquiátrica, é que dia é hoje e onde você está, para saber se ele está orientado temporo-espacialmente, que é uma visão fenomenológica da psiquiatria, para saber se ele está em surto ou não está em surto. E quando os astronautas saem do planeta e ficam em órbita na Terra, aí você não sabe se é o dia 3 de agosto ou se são 3h30 da tarde, ou se estão dentro do planeta. Eles estão fora do período de orientação. E por isso que ficar no espaço sideral em órbita é ficar fora da orientação temporoespacial. Essa vivência do real, dessa órbita psíquica, que nós estamos um pouco orbitando em relação ao nosso cotidiano, nos tira um pouco a sensação de esses dois significantes, tempo e espaço, que estruturavam muito o nosso dia a dia e nossas atividades e o nosso cotidiano. Então, isso também desorganiza, a depender da estrutura psíquica das pessoas, desorganiza de uma forma completa, fora a hiperconexão com a família, todo mundo em casa, fora outras coisas que entram, né, que atravessam também as biografias de cada um nesse processo da pandemia. Já estou terminando, Mariana, já me resta algum minutinho só. Pode concluir. Bom, então eu acho que eu fiz um passeio completo, um passeio, não me lembro se deixei de falar alguma coisa, se eu falei nas perguntas, de repente eu posso retomar, mas é para fazer esse panorama um pouco assim, como é que eu posso dizer, amplo, né, de que essas dores psíquicas na pandemia são produto do que eu falei desde o começo, desse desrecalcamento do significante da morte, que é o Covid-19, que ele encabeça esse desrecalcamento, porque ele metaforiza isso, e também a falta do tecido simbólico de explicações, de questões que possam nos apaziguar na nossa angústia diante desse imponderável. Então, diante do imponderável, o que podemos fazer? Nós, humanos, temos inconsciente, pelo menos é o que a gente realmente postula no estudo da psicanálise. O inconsciente se manifesta à revelia do nosso desejo, da nossa vontade. As dores psíquicas são expressões nada mais do que das nossas angústias e tristezas e problemas e medos e ansiedades e dores internas e uma possibilidade de, a partir do sintoma, que é uma cartinha endereçada para o mundo,
que a gente possa ser escutado e possa ressignificar aquilo que nos incomoda da forma mais latente, mais antiga, mais ancestral dentro de nós. Sintomatizar, né, ter dor psíquica é o esperado, porque estamos dentro de algo que a gente não dá conta com as estruturas egóicas que nós temos. Escutá-los e trabalhar é uma possibilidade, e ressignificar e circunscrever uma nova história, mesmo pós-pandemia, é possível dar um novo sentido para as nossas vidas. Isso nós somos completamente livres, independentemente de Covid, independentemente de holocausto, independentemente de pandemia, de qualquer outra coisa. Dar um novo sentido é a única liberdade que o humano tem, felizmente, de construir uma nova história. É mais ou menos de forma ampla, né? É pouco tempo, 50 minutos para falar de tantos pontos, mas eu acho que eu consegui cumprir o horário, né, dentro do previsto, e fico aberta para as questões. Vamos ter A um senhora, intervalo de... Diga, Mariana. fale. Não, a senhora Você foi ótima. Estão elogiando aqui no chat. é? Obrigada Ah. pela sua participação. A Oh, gente vai ter um eu fico intervalo. muito... Eu fui Fale. professora da UFBA há 15 anos, né? Inclusive Larissa foi minha aluna e realmente eu ensinei muita gente. Fui muito jovem professora, até a Maria de Lourdes aí da UNEB, famosa professora, também foi minha aluna. Então eu ensinei Caramba. porque já eram formadas, a Lourdinha já era formada em outras coisas, já tinha uma bagagem quando ela fez Aham. psicologia. Então esse ato de ensinar no meio acadêmico sempre me foi muito caro, muito querido. Eu estou fora da academia já há 23 anos, que eu saí da UFBA em 1997 para fundar o meu projeto, mas é sempre uma alegria, e Larissa uma vez me chamou para dar uma aula na disciplina dela, é sempre uma alegria eu contactar com a pulsão de vida que emana dos estudantes, daqueles que estão com muito desejo de aprender. Eu amo essa epistemofilia. Epistemofilia é o desejo de aprender, o desejo de amealhar saberes. É a única compulsão, a compulsão epistemofílica, que não é deletéria para o psiquismo, porque querer aprender você só ganha. Então, se eu puder contribuir em deixar vocês uma falta para que vocês corram atrás do estudo para serem profissionais brilhantes, eu vou me sentir muito feliz e gratificada. Fico esperando. Nós vamos parar um pouquinho a transmissão e voltar depois? Como é que vamos Isso. fazer? A gente É, vai dar uma pausa de mais ou menos 5 minutos. O pessoal que está pleitando a certificação vai na biografia, né? Pega o link, entra no isso. link e faz a. E preenche lá direitinho. É como se fosse assinalista, né? Obrigada, Certo. professora. Até daqui a pouco. Nada, querida. Até já. Tchau. Tchau, tchau. Voltando aqui. Lá. Tô esperando aqui a professora Mônica voltar, gente, pra gente entrar na parte das perguntas. Obrigada, Prolari. Gente, vamos fazer um pouquinho menos de 50 minutos nessa parte. A professora Mônica falou que já ia ter um outro compromisso, né? Então, vou tentar encerrar, assim, umas 16h30 ou talvez um pouquinho antes, mais ou menos por aí, tá? Obrigada pela pergunta aqui, quem mandou. P3N idade. Você pode falar seu nome? Pra poder, quando ela entrar e tal. Por favor.
não sei, será que ela já entrou? Ah, ela já entrou e eu não tinha visto, gente, me perdoem. Deixa eu tentar chamar ela aí, aqui. A senhora pode mandar uma mensagem aqui, tipo, qualquer mensagem no chat pra eu poder te chamar? Aí, pronto. Pronto, obrigada. Deixa eu te perguntar, a senhora prefere que eu te fale algumas perguntas ou você prefere uma de cada vez? Eu não tô conseguindo te ouvir. Vixe, será que é o meu? Vocês estão conseguindo ouvir ela, gente? Eu não tô conseguindo te ouvir. Você também não tá me ouvindo? É que eu não consigo te ouvir. Eu te vejo, mas eu não te ouço. Será que é o meu? Hannah falou não. Abraão também. Não, de não ouvem ela? Ou de... Ah, a senhora tá sem som, pro. Vê se você consegue tirar o fone e colocar de novo. Pronto, acho que agora vai. Pronto, agora Você, foi. eu tirei o microfone estava atrapalhando. E agora estão Tá me bom. ouvindo? Eu tô Está ouvindo ouvindo? direitinho. Agora tá? Eu tô. Ah, tá bom. Tá bom. Consigo. Então vamos às perguntas. Eu tentei estender meu compromisso, mas 4h30 eu tenho paciente, eu não consigo mudar, Pronto, tudo tá? bem, tudo Então, bem. Aí a gente agora, faz um pouquinho menos de 50 minutos. as pessoas estão dizendo que eu estou sem áudio. Estão dizendo que eu estou Agora sem já áudio. tá, eu acho. Aí, tá vendo? Tá todo Falaram mundo aqui que tá ok. Que a gente tudo já ok? tá ok, é porque tava antes. Então, pronto. Eu vou. Vamos fazer então um pouquinho menos de 50 minutos, tá bom? Pra Tá poder a bom. senhora não ter problemas. Ó, Isso, vamos obrigada. lá. Nada. Você quer que eu faça uma pergunta de cada vez ou É bloque melhor, duas é apenas? melhor. Pronto, É tá. melhor, querido, Eu é vou melhor. começar por uma pergunta aqui de Abraão, que é nosso monitor de estudos. Seriam Sim. herdadas, seriam herdadas filogeneticamente estas protofanias? Não, desculpe, protofantasias? Protofantasia. Sim, É, sim, filogeneticamente. sim, E sim. poderíamos fazer uma analogia com os arquétipos de Jung? Sim, sem dúvida. Eu não sei dizer a você, Abraão, se seria exatamente um paralelo tão próximo, né, do que seriam o conceito de arquétipos e o conceito de protofantasias, mas acredito que pode ter sido exatamente um pensamento de Freud, né, em privilegiar aquilo que é da ordem do coletivo, né? O consciente, inconsciente coletivo é um conceito de Jung, não é um conceito de Freud. Mas Freud, ele fica também preocupado em falar da parte do inconsciente que não foi reprimida e que são exatamente as protofantasias. Eu acho que você pode É. tentar fazer esse casamento, né? Afinal de contas, Jung era discípulo dele no início Sim. e com certeza tinha pontos de... Inclusive, quando eles se separaram, né, em 1912, né, que brigaram e se separaram, e que foi frustrante para Freud, porque ele via em Jung o dileto discípulo, o herdeiro da obra que ele achava, o Freud, ele, vamos dizer assim, faz um texto antropológico e que eu faço a leitura que quando ele escreve Totem e Tabu, em 1913, tem tudo a ver com o luto de Freud em relação à perda do Jung, a perda do discípulo. Então, é um texto, né, que tem a ver com as questões filogenéticas, as questões ligadas também à antropologia, né? Então, é um texto antropológico do Freud, porque Jung já tocava nesses assuntos, né, mais ligados a outras coisas que não só a questão psíquica. Então, com certeza, é como se Freud não quisesse deixar a teoria com um buraco, né? Então, nem tudo que está no inconsciente é reprimido, porque todo reprimido é inconsciente, mas nem tudo que está no inconsciente é reprimido. E, nesse sentido, as protofantasias estão aí. Eu vou partir agora para a pergunta de uma outra pessoa. A senhora ainda quer comentar mais algo sobre essa questão de Não, Abraão? não, acho Tá bom. perguntar a Abraão, se eu pergunto a Abraão se está satisfeito com a resposta, ou se teria mais alguma coisa que ele queira saber. Tá bom. Aí ele fala aqui no chat. Eu vou partir para uma pergunta aqui de P3N Idade. Esta vida
aedônica, acho que é assim que pronuncia, no piloto automático, seria uma modalidade de dissociação? Possivelmente, mas não poderia dizer que é uma dissociação psicótica, né? Não chega a algo desta ordem, da perda de realidade, como Freud preconiza no texto dele, a perda da realidade na neurose e na psicose. Mas eu acho que é uma perda da realidade no sentido de formação reativa da realidade. Então, é um pouco de um alheiamento, né, do mundo externo, faz as coisas sem se conectar, é uma espécie de desconexão psíquica das coisas, e que também podemos pensar um pouco da dissociação histérica, né? A coisa da dissociação, porque a histérica, na sua bela indiferença, ela não se coloca, às vezes, toda, né, no seu afeto, mas ela faz coisas de forma indiferente, na bela indiferença dela, né? Ela vai fazendo e fazendo de qualquer jeito, e essa vida no piloto automático, eu considero uma estratégia, talvez até, de poder realmente dar conta do cotidiano sem aprofundar muito as dores do cotidiano, entende? É mais ou menos assim. Não sei se é isso que ela queria saber, ou ele, não sei se é ele ou ela que fez a pergunta. É, então, Abraão falou aqui para a senhora que está satisfeito, obrigada. É, e essa mesma pessoa dessa última questão, né, falou assim: gostaria de saber se essa vida do piloto automático. Ah, não, desculpe. Eu É acho a que é a mesma. mesma questão que a pessoa colocou É, na outra e nessa. Mas é. teve outra pessoa falando aqui, né, sobre essas questões da síntese. Gente, essa questão de síntese, eu falo melhor depois, pra gente não acabar ocupando o tempo aqui da professora Mônica com isso, entendeu? Tá. Abraão, novamente, que é o monitor. Há especificidades nas dores. Há especificidades nas dores e sofrimentos das pessoas que não puderam aderir à quarentena, que estão na linha de frente não só da saúde, mas nos mercados e outros estabelecimentos. Ele quer saber o que? Se há especificidades, eu não entendi. Existe o que? Especificidades? Isso, especificidades nas dores e sofrimentos das pessoas que não puderam aderir à quarentena. Esse pessoal, né, da linha de frente, na saúde, que estão trabalhando ainda nos mercados e tudo. Estão sofrendo de outra forma e de uma forma mais contundente, né? Então, eu acho que quem não teve condição de ficar no isolamento social, que teve que se expor ao vírus, né, de uma forma mais ativa, né, porque está ali na linha de frente, está cuidando de pessoas infectadas, né, está se preocupando, será que vou levar esse vírus para casa? Eu acho que essas pessoas que não aderiram à quarentena porque não podem, pelo próprio trabalho deles, eles estão adoecendo muito fácil. E não é à toa que alguns hospitais nossos aqui em Salvador contrataram mais psicólogos, né? Houve uma contratação muito grande de psicólogos nessa quarentena. Então, a área psi foi muito valorizada, né? Dentro da psicologia hospitalar, nós estamos vendo um avanço de que há uma necessidade, eu conheço pessoas, né? Eu atendo pessoas da área hospitalar, comentando como foi importante de mais psicólogos na equipe. Alguns hospitais oportunizaram um processo terapêutico para enfermeiros, auxiliares de enfermagem e médicos. Tem um hospital aqui em Salvador que fez um espaço terapêutico dentro do hospital com situações de massoterapia e alguns tipos de relaxamento, um momento de relaxamento, um momento de assistir vídeos, buscando uma humanização. Eu acho que, de certa forma, a psicologia hospitalar ela está passando por uma transformação muito rica, né? As UTIs se humanizando mais, uma busca da humanização de UTIs, vamos dizer assim, o terreno psi valorizado como aquilo que não é da ordem médica, mas aquilo como uma sustentação muito importante para quem está na linha de frente. A equipe médica precisando de escuta mais do que qualquer um, porque está diante de não poder fugir vamos dizer assim, é como se fosse uma guerra, eles estão na artilharia. Eles não estão na retaguarda, eles estão na artilharia. São eles que estão no campo da batalha. E nós, psi, estamos cá, né, pensando nessa metáfora, a gente estaria na trincheira, fazendo a escuta daqueles que estão indo para a artilharia pesada. Então, é uma guerra,
né? E nessa guerra, a nossa área nunca foi tão valorizada e eu fico feliz de ver o lado de importância que tem sido dado às questões psíquicas. As questões psíquicas tomaram um impulso, né, muito grande. Eu vi uma estatística, não sei se é verdadeira, mas é muito surpreendente, de que houve um aumento de 971%, quase 1000%, em atendimentos psíquicos no país. Então, no país como um todo. Né? Então, realmente é uma demanda grande para a nossa área, então eu fico feliz de ver a importância que está sendo dada ao nosso trabalho, ao trabalho de psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, né? Todos aqueles que fazem o exercício da escuta. E eu posso testemunhar também que na clínica social que eu dirijo, que é o NAPS, que nós temos uma clínica social, nós, nessa pandemia, nós estabelecemos 2 convênios muito importantes para encaminhamento de pacientes, um com um colégio muito grande da cidade e outro com uma empresa. Né? E hoje também eu farei uma live numa outra empresa com a proposta de encaminhamento de pacientes para a clínica social do NAPS. Então, isso é um avanço grande, o nosso Que instituto está bom. crescendo, né? O número de alunos na cidade, os grupos se mantiveram os mesmos, né? Mas nós temos alunos que já estão chegando ao ateliê, que é o atendimento clínico. Então, nós temos 17 psicanalistas na equipe, e ano que vem teremos 20 psicanalistas a mais. Então, no Que ano que vem, bom. estaremos com 37 psicanalistas compondo a equipe do NAPS. Então, eu fico feliz de que está crescendo porque os grupos estão avançando. Não tivemos muitas demandas de grupos novos, mas os que existem se mantiveram, na sua maioria, e o Barão sabe disso, e as pessoas estão envolvidas no estudo. Uma coisa muito boa é que houve uma demanda de estudo maior, as pessoas estão produzindo lives, né? Eu vejo o trabalho aí do Quem Sabe Faz a Hora, os alunos envolvidos, isso tudo é pulsão de vida, é algo de Uhum. extrema importância. O que podemos fazer neste momento é dinamizar o saber, dinamizar o conhecimento, dinamizar. Por isso que quando eu sou convidada para as lives, eu tenho espaço na agenda, né, porque minha agenda é bem apertada, eu me disponho a fazer, porque eu acho que é um momento precioso de poder a gente falar do que a gente está fazendo, do que a gente sabe, para ajudar as pessoas a compreenderem cada vez mais a importância da escuta. Eu acho que o grande ganho, né, nessa pandemia, teve outros, mas a possibilidade de que escutar é algo que é muito importante, que o sujeito tem o seu espaço de escuta, ele pode dar um novo sentido à sua história, e isso foi plasmado de forma visceral. Então, nós estamos tendo agora uma visceralidade da escuta. As pessoas estão precisando muito. Até pessoas, eu mesmo faço muitas lives no Instagram, quero até deixar no Instagram, que é Mônica Beras, psicanalista, e eu abri um canal no YouTube no mês de junho, Escutando o Humano. Estou postando vídeos também, então se inscrevam no meu canal. Sigam Então, eu vou fazer minha lá. propaganda. Minha propaganda. Eu estou vivendo a experiência de uma identidade digital. Eu não tinha uma identidade digital, eu não tinha Instagram, né, até a pandemia, e aí eu me vi fazendo lives com o Instagram, com o Twitter, com o YouTube, com página no Facebook, de uma hora para outra, mas isso foi importante porque eu percebi que são ferramentas que, se forem usadas adequadamente, elas são muito legítimas. Eu tinha um certo preconceito com as mídias sociais e com essa coisa meio digital. Mas eu acho que foi um recurso, olha aí, olha nós aqui, né, no Instagram. Se não houvesse isso, talvez a gente não pudesse estar fazendo esse projeto tão válido, tão interessante. Então, eu tenho feito lives todo domingo e as pessoas têm dado feedbacks buscando terapia, buscando análise. A clínica social tem crescido, a gente aumentou muito os atendimentos da clínica social nesse período. Queria até dar essa pontuada que é interessante. Quem tiver interesse, pode ir no meu Instagram, Mônica Veras, psicanalista, me mandar no direct alguma mensagem e eu encaminho para a clínica social, assim como também no meu canal do YouTube, Escutando o Humano. Então, tudo isso é importante porque a rede de escuta, né, está se ampliando e as pessoas estão podendo ter esse benefício. Eu queria trazer uma questão minha agora. Diga, É, Mariana, a, com todo prazer. a sublimação, né? É uma ideia trazida aí pela psicanálise. A senhora Sim. acha que nesse período de pandemia a sublimação ela aumentou ou só ficou mais visível? Porque com as pessoas, né, dentro de casa, a gente vê muito essa questão nas mídias sociais. Enfim, o que a senhora acha sobre isso?
Foi. Veja bem, Mariana, eu considero que a sublimação foi muito importante acontecer, o que Lacan chama de quarto nó, que é a arte, né? Porque, na realidade, é a possibilidade de ressignificação sem fazer sintoma. Então, nasceram novos cantores, nasceram compositores, nasceram pessoas desenhando, pessoas pintando, pessoas fazendo pequenos teatros, pessoas realmente tocando instrumentos novos. Eu acho que essa saída sublimatória aumentou muito, mas essa saída sublimatória foi maravilhosa. Porém, ela está fazendo um contraponto com outras saídas compulsivas. Nunca se bebeu tanto, nunca se fumou tanto, nunca se usou tanta substância psicoativa, nunca se comprou tanto na compras online e nunca se comeu tanto. Então, as pessoas engordaram, as pessoas estão bebendo mais, as pessoas estão comendo mais, estão comprando mais, estão realmente compulsivas. Então, teve esse outro lado da clínica do excesso. Em contraponto com isso, o eixo sublimatório também, para aqueles que puderam usar como uma saída estratégica, foi genial. Eu tenho feito minhas lives a semana passada, ontem, domingo, eu fiz uma live, todo domingo eu faço 18 horas, Mônica Veras, psicanalista, vocês podem entrar, são temas contemporâneos, temas do dia a dia. O da semana passada foi compulsão a compras. E aí, algumas pessoas compulsivas a compras mandaram mensagens para mim, que foi muito importante se darem conta do adoecimento que é a compulsão à compra. Que às vezes a pessoa é compulsiva e não está percebendo que está adoecida naquele movimento, entendeu? Então, são lives clínicas, é um serviço de utilidade pública, que é poder falar dessas compulsões. Falei sobre o alcoolismo, também falei sobre a compulsão à comida, né? Muitas pessoas engordaram muito na pandemia, né? Comeram de forma desenfreada e se descuidaram dos seus corpos, da sua saúde. Então, também teve esse outro lado. Teve o lado sublimatório, válido, importante, um eixo fantástico, o estudo, né, a produção, escrever textos, escrever artigos, né, fazer cursos, aprender, maravilhoso, e também a arte, né, a música, a pintura, a escultura, o canto, também como uma saída também extremamente importante. Mas, em paralelo, esse adoecimento psíquico que eu não pude falar, que não houve tempo, que são as compulsões. É tema para uma próxima live, quem sabe? A clínica do excesso. Quem sabe? Eu e a Larissa podemos fazer juntas esse tema, porque é um tema que nós nos interessamos muito. É sobre as questões, as compulsões às compras e as compulsões à comida. E a hiperconexão, já pensamos muito sobre esse tema, sobre a hiperconexão na pandemia. São ideias de temas futuros. Quem sabe a gente pode fazer. Viu, Larissa? Fica aí uma sugestão com a clínica do excesso e a hiperconexão como um tema para a gente fazer junto. Até ela me convidou para que eu pudesse dar uma palhinha na live dela dia 10, né? Se der certo, eu posso também contribuir alguma coisa, que ela vai falar de 2h30 às 4h30, dia 10, né? De hoje a 8. Provavelmente estaremos no mesmo espaço, e aí eu posso fazer uma interlocução com a Larissa, porque sempre dá certo quando a gente se une, sempre a gente sai muitas ideias. Vou trazer aqui uma questão de dica, né? A condição psíquica dos negacionistas, desculpe. A condição psíquica dos negacionistas seria mais ou menos preocupante que a das pessoas que se rendem ao medo e ao total isolamento. Deu para pegar ou quer que eu repita? Dos negacionistas, aqueles que acham que não vai acontecer nada e se expõem. Vão para a rua sem máscara, é isso que ela quer dizer? Eu acho As pessoas que sim. não obedecem às leis e vão sem máscara para a rua, vão para as aglomerações, se jogam como se nada fosse acontecer, é isso que ela talvez queira dizer, ou negando o perigo, é isso? Eu acredito que sim. Se não for isso, ela consegue falar, não era isso, aqui no chat. Inclusive, Giga, se quiser se pronunciar para confirmar, mas eu acho que é nesse sentido. Se ela sentido. quiser confirmar se o negacionismo que ela está falando é negar a realidade da Covid e não usar máscara, andar nas aglomerações, se jogar no social sem medo, como se nada fosse acontecer, uma defesa de negação. Possivelmente não é saúde também, né? Aqueles que se isolam e que estão superiores, então, possivelmente é uma negação do medo. A negação do medo pode ter várias origens, várias etiologias. Uma delas é a mania, né? É a hipomania, é a onipotência do pensamento, o ego inflado, não vai me acontecer nada, eu estou imunizado, nada me pega, isso também não é
exatamente saudável, né? Nem tanto, nem tão pouco. Nem o medo avassalador, que impede o sujeito de andar, mas também o destemor excessivo, ele pode indicar uma patologia até mais grave, talvez, até uma estrutura mais da psicose. O destemor é da psicose, o medo é da neurose. Né? O esquizofrênico anda no meio dos carros sem medo de ser atropelado. Ele entra no oceano sem saber nadar e vai até que se afoga. Então, o destemor, né, a falta de defesa, a falta de instinto de autoconservação também é preocupante na estrutura. A gente teria, não posso dizer que quem está assim é louco, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que é um elemento a ser observado na biografia do sujeito, né, que é uma negação do perigo, sim. Agora, de que tipo de negação é? Se é uma hipomania, se é uma negação da realidade, se é uma formação reativa da realidade, aí vai ter. Aí eu não posso generalizar. Dizer que todo negacionismo é uma hipomania, todo negacionismo é uma perda de realidade. Não posso fazer essa generalização. Aí é muito, vamos dizer assim, leviano da minha parte, teria que escutar alguém que faz isso para saber por quê. Entende? Então, na psicanálise, é a preocupação com o subjetivo, com a subjetividade, com a escuta individual. O que cada um diz com isso, o que cada um fala com isso. E trazendo, né, essa linha da psicanálise aí. Não só da psicanálise, como a senhora mesma falou, né? Outras teorias também são importantes. Cada uma, né, tem a sua contribuição a dar. Mas Com o que a senhora certeza. tá vendo, a senhora atende, não é isso? A senhora atua não só Sim, como professora, mas... 40 anos. 40 anos com consultório. Que bom. Já estou Então, você atendendo os tá... filhos dos pacientes, os netos. Ai, que legal! É O que que a verdade. senhora está sentindo assim que mais é uma demanda? O que é que você acha que as pessoas mais trazem como demanda nesse período? Você falou, se você puder, né, também falar um pouquinho, porque a senhora comentou que algumas pessoas não estão aderindo ao atendimento online. Você acha que isso se dá por quais motivos? Se tem essa questão do medo, né? Ou se é mais, não sei, enfim, como a senhora vê isso no campo, né? Porque a senhora atuando, aí eu acho legal trazer essa experiência de quem já tem tanto Olha, tempo. na realidade, eu acho que a gente não pode também generalizar como uma coisa única. Há pessoas que não gostam do presencial, aliás, não gostam do online porque só querem o presencial. E aí, eu tenho pacientes antigos de muitos anos de análise e eles me disseram, olha, Mônica, tá mais ou menos, estou mais ou menos bem, as coisas eu estou administrando, eu não gosto do atendimento online, né? Se eu me sentir angustiada, eu vou querer uma chamada de telefone, não uma videochamada, mas uma chamada de telefone. Então, alguns pacientes, e é interessante, porque pacientes que estavam no divã, no presencial, eles não querem o vídeo, porque, afinal de contas, eles estavam acostumados a associar livremente no divã. Então, eu Uhum. achei curioso, prefere o áudio, prefere, né, ouvir minha voz e falar e não me ver como não me viam no presencial, né, já que estavam no divã e eu estava atrás, entendeu? Então, é curioso também eu ficar observando esses movimentos. Tem uns que querem apenas o áudio, né? Outros não querem de jeito nenhum nada, nem áudio, nem vídeo, nem pelo Zoom, nem pelo Hangout, nem pela videochamada do WhatsApp, não quer nenhum atendimento. Eu respeito, né? Porque na realidade é um momento que às vezes as pessoas estão com mais dificuldades financeiras, então o encargo de pagar a análise talvez esteja pesando no orçamento, às vezes o Uhum. salário foi diminuído, perdeu uma porcentagem do salário, às vezes o marido ou a esposa está desempregado, então são situações bem complexas, né? Claro Particulares, né? que particulares, mas eu acho que as pessoas mais velhas que não aceitam a videochamada, porque não se dão bem com as novas tecnologias, não gostam. Eu noto que os jovens aceitam bem, os adolescentes, eu atendo muitos adolescentes, eles se dão muito bem no Zoom, é uma linguagem já acostumada para eles, então eles se adequam perfeitamente e Uhum. fazem suas sessões sem nenhum problema. Os adultos jovens também. Os mais velhos resistem mais. Pessoas de 65, 70 anos, porque eu tenho alguns pacientes de todas as idades, né? Eu tenho atendi durante muitos anos criança, durante 25 anos eu tive a clientela, na sua maioria criança, depois eu fiquei atendendo mais adolescente, adulto, e pessoas mais velhas. Hoje eu tenho uma clientela que vai, sei lá, dos 15, 14, 15, e vai até os 70. Então, tem toda a faixa etária.
é muito diversificado essas demandas. O que eu percebo é o seguinte, é que eu posso dizer a você, enquanto psicanalista, que funciona, mesmo no online. Mesmo no online, eu tenho visto avanços interessantes de alguns analisantes, mesmo no online. Agora, eu acredito, e já ouvi algumas lives de nomes como Alfredo Jerusalinski e de outras pessoas que eu assisti, o próprio Antônio Quinet, né, falando que realmente o atendimento no vídeo durante muitas horas é muito cansativo. E eu observo também esse detalhe. Esse detalhe eu observo que, por exemplo, eu nunca faço um paciente atrás do outro, certo? Eu sempre Uhum. intercalo com alguma coisa. Por exemplo, hoje eu atendi de manhã, muito pouco, uma pessoa só. E aí atendi logo depois do almoço, e agora esse intervalo com a live, que eu estou descansando, porque eu não estou escutando, eu estou falando, eu estou relaxando. Agora, 4h30, eu pego uma outra pessoa e eu vou fazer uma outra live em seguida. Eu vou fazer outra live. E no final da noite, lá para Caramba. 7h30, hoje eu estou com um dia muito cheio. Tenho live para fazer outra live. E amanhã tem outra live. Então, à noite eu atendo uma pessoa 8 horas, né? Uma pessoa só. Então, de certa forma, só atendi 3 pessoas. E com Sim. intervalos longos. Então, eu sinto necessidade de não ser como era no presencial, que eu podia botar um paciente atrás do outro. Agora, não. Agora, eu me sinto mais cansada no online. Não sei se é porque a gente fica com a atenção muito concentrada e também pelo seguinte, porque existe o terceiro olho. Porque eu estou lhe vendo nos seus olhos, Mariana, e você me vê, mas só que eu não estou te vendo. Existe uma câmera, que é Sim. um terceiro olho, que te filma e passa esse filme para mim. E tem uma câmera que também me filma do meu celular e passa para você. Então, a nossa visão está interceptada por um terceiro olho. Então, esse movimento, né, vamos dizer assim, óptico, do online, né, da pulsão do olhar, ele, para o analista, para o terapeuta, desgasta um pouco, porque é diferente dos outros órgãos dos sentidos, o olfato, o paladar, a sinestesia. Nós só temos aqui audição e visão. Então, nossos dois órgãos dos sentidos, olhos e ouvidos, estão sobrecarregados de pulsão. Para que o atendimento, aqui não, que é uma live, é totalmente diferente, mas dentro de um atendimento onde existe angústia, onde existe dor psíquica e onde o paciente quer de mim uma resposta, é diferente do presencial, onde eu Uhum. poderia fazer mais silêncio, fazer uma interlocução mais silenciosa, que é muito a postura da psicanálise. Agora não, eu sou convocada a uma atitude mais ativa, né? Porque o paciente está ali olhando para mim, ele quer uma resposta, ele quer, entende? Então, aquilo também é uma dinâmica de escuta, de atendimento, bem diferente do que eu estava acostumada. Então, todos nós estamos aprendendo com esse novo mundo, né? Com esse novo normal. Todos nós estamos aprendendo. Então, o que eu posso dizer a vocês é que eu acho, qual foi a sua pergunta original, que eu fui até esse caminho. Foi, foi relacionado quais eram as principais demandas que a senhora estava vendo Sim. nesse período. Então, eu acho que as principais demandas são de escuta da angústia. Olha, essa semana aconteceu uma coisa engraçada, eu já até falei em alguns grupos. Eu estava atendendo uma paciente e eu achei, estava sempre atendendo ela na sala dela, e eu já estou acostumada com o layout O da sala, né? ambiente. De repente, eu achei um espaço meio escuro e o teto muito baixo. Aí eu perguntei, você está onde? Ela disse, eu estou dentro do carro. Eu desci para a garagem do prédio, porque era o único lugar que eu teria privacidade. Porque na minha casa tem muita gente, eu não posso falar porque vão me escutar. Então eu desci para a garagem do prédio, a senhora está me atendendo dentro do carro. Eu digo, isso é inédito. Eu nunca atendi ninguém na vida dentro de um carro. Então foi muito engraçado. São experiências novas, né? Que a gente está Verdade. amealhando nessa pandemia. Então essa paciente, na hora dela, ela já desce e atende dentro do carro. E é atendida dentro do carro. Então, as demandas maiores que você pergunta são essas, são as angústias financeiras, Sim. as angústias emocionais, os medos, né, os sintomas, a insônia, muita insônia, muitos pacientes com insônia, sem dormir, muitas horas sem dormir, e no outro dia não rendem no trabalho. É tudo isso que está acontecendo. Uhum. Júlia tá trazendo, né? E quanto à fidedignidade entre aquilo que o analisando leva e a interferência que o ambiente onde ele se encontra, que tem potencial de interferir naquilo que é dito. Eu acho que é mais essa questão do sigilo, né? Relacionado ao É, sigilo, tipo, não ter outras pessoas ouvindo. com certeza. Eu acho que eu tenho analisantes que disseram para mim, olha, Mônica, eu não estou confortável
em fazer a sessão dentro de casa, porque tem criança, tem, às vezes, a sogra, tem outras pessoas, e batem na porta, e intervêm, entendeu? Então, é como se a pessoa tivesse, não se sentisse à vontade de ter seu espaço de análise no seu ambiente doméstico. Então, essa pessoa preferiu o carro exatamente por isso. Mas eu acho que é complexo, né? É complexo quando existe uma hiperconexão familiar, está todo mundo junto, né? E não tem espaço para poder fazer sua sessão. Eu acho que nesse sentido fica difícil, né? Porque a pessoa não vai poder falar tudo achando que alguém está escutando do lado de fora ou está com o ouvido na porta para saber o que é que ela está falando, né? Então é complicado. Tudo isso é um processo de aprendizado, até para o analista. Tem sido aprendizado de todos os lados. Eu acho que o pessoal gostou dessa linha de falar um pouco sobre o atendimento online, né? Teve outra pessoa aqui falando sobre isso. Terminamos andando por esse caminho, porque tem sido um caminho de aprendizado. Né? Eu tenho discutido com algumas colegas e as pessoas também se queixam desse cansaço físico e mental de vários pacientes online. Né? Esse fim de semana, a minha sala estava sem limpar desde março, eu não estava conseguindo, porque meu prédio é muito complexo, tem muitos elevadores, então eu fui na minha sala esse domingo fazer uma faxina e eu tive uma saudade enorme da minha sala. Aí eu fiquei lá sentada, eu digo, que saudade da minha salinha, do meu lugar de escuta, né? Mas a gente vendo que tudo é tão complexo, o elevador só pode subir 4 pessoas, tem todo o protocolo do Ministério da Saúde que você tem que fazer em relação à sala, à distância, então é um processo, né? Até voltar para o presencial, sem uma vacina, eu às vezes me canso só de pensar em tudo que eu tenho que fazer, trocar os estofamentos para serem laváveis e uma série de coisas. Então, ficar em casa ainda está sendo uma boa, já estou mais adaptada. Por mais que a gente não consiga fazer como a gente fazia, né? Mas talvez, quer que eu te diga uma coisa boa? 2 coisas eu acho que a gente ganhou nessa pandemia. Primeiro, eu me livrei dos engarrafamentos. Então, só o fato de pegar, né, eu moro perto do BRT, o trânsito do BRT para chegar no meu instituto e sair do meu consultório é uma alegria. Eu sou super pontual, atendo meus pacientes no horário e dou aula no horário certo, não tem engarrafamento. Então, isso já foi bom demais. Outra coisa boa é que os pés estão muito felizes de andar de Havaiana o dia todo. E de você estar livre do salto, dos sapatos apertados. Então, realmente é muito bom, né? Porque você pode estar muito à vontade atendendo de Havaiana e ninguém está vendo se você está calçado ou não. Então, só é a liberdade da pandemia. Temos que ver, até conversando numa live engraçada do Filosofando com Pizza, o Marcelo Veras, meu colega, ele disse que ele estava fazendo a live de bermuda. Estava todo arrumadinho, mas ninguém estava vendo. Que ele estava igual ao William Bonner, que no Jornal Nacional foi descoberto que ele andava de bermuda. Então é isso, também tem o lado lúdico que a gente tem que achar graça de outras coisas, né? Porque basta você estar arrumadinho para cima, hein? A gente tem que tentar tirar algo de bom também disso tudo, né? Não ver só os lados ruins das coisas. Não, Freud, tá vendo o Freud aqui? O Freud está na minha sala. O Freud, ele estava no meu instituto, na sala da transmissão do NAPS. Aí eu trouxe para minha sala, ele agora está aqui, cuidando da minha sala, tá ele aí, fazendo o charme dele. Bom, aí o Fernando Guerreiro, que é muito engraçado, disse que eu tinha que ter cuidado com esse charuto, porque ele pode queimar minha cabeça na hora que eu falar alguma coisa, nada, ele dá uma cutucada com o charuto. Mas então, é um lado lúdico e que se a gente tiver um bom humor para lidar com as coisas da vida, a gente vai tirar aprendizado de tudo. Eu acho que a psicanálise está se repaginando nessa pandemia, como todas as outras terapias e linhas teóricas. Os terapeutas, analistas, psicólogos também estão vivendo experiências de uma ordem subjetiva inédita, e eles vão ser melhores profissionais, todos nós seremos melhores profissionais. E eu terminaria um pouco a minha fala com a ideia de que toda rigidez é mãe da insegurança e avó do fracasso. Isso é uma frase minha. A rigidez é mãe da insegurança e avó do fracasso. A vida não é para termos rigidez, é para sermos flexíveis. Né? Então, essa flexibilidade de poder dançar conforme a música nos dá uma condição de ver que tudo que está acontecendo está fazendo a gente ter um crescimento em outro nível. Se, por um lado, a gente está tendo que se reinventar, por outro lado, a gente está mexendo com balizas internas
muito importantes, que talvez a gente não tivesse que mexer se tudo tivesse bonitinho como era antes. Então, o fato de ser flexível é poder realmente ter outras vitórias, né? Flexibilizar um quadro, flexibilizar o tempo, né? O local, saber que a psicanálise e a escuta beneficia, independentemente do presencial ou do online. O importante é que o sujeito está sendo acolhido na transferência e sendo escutado. A importância é que a gente sabe que o nosso trabalho não... Outra coisa boa que eu descobri, além do engarrafamento e de Havaiana, é que eu posso levar o meu celular e o meu tripézinho, que eu tenho a plataforma Zoom, para qualquer lugar do mundo e meu consultório vai comigo. Então, eu posso atender, só tenho que obedecer o fuso horário. Então, isso também é uma liberdade, né? Da gente saber que a gente pode, a gente não precisa do local, do locus, que o nosso trabalho ele pode ser acessado de qualquer lugar. Né? Tive a experiência de alunos de São Paulo, de Rio, de Brasília, da Irlanda, né, que ligaram para nós para saber se a gente tinha algum curso online, porque eles queriam se inscrever no online, na transmissão, na formação. Então, isso é uma novidade da pandemia, né? Quando eu imaginaria que teria uma pessoa da Irlanda assistindo uma aula minha. Então, é o lado bom do online também. A gente não pode deixar de salientar. Não é só coisas ruins, não. Tem o reverso da medalha. É, verdade. Eu queria trazer mais uma questão aqui, também, né, pelo tempo e tudo, de Tainá, sobre essa questão ainda da modalidade online, né? Se essa modalidade, ela dificulta o descolamento do profissional com relação às questões trazidas pelo paciente, já que muitos estão atendendo em casa. Como é que ela fala do descolamento? Em que sentido ela quer dizer que é descolamento? Tainá, se pronuncia aqui. Ela está querendo se reportar à abstinência e à neutralidade? É isso que ela quer dizer? Vamos ver se ela fala alguma coisa aqui. Tainá, por favor, se pronuncie para a gente ter certeza do que você quer dizer. O online ele pode ser inserido dentro dos pressupostos da regra fundamental da psicanálise e dos conceitos de abstinência e neutralidade. Não é porque está online que você perde as balizas, né, que norteiam o enquadre do ato analítico. Né? Então, porque, veja bem, na realidade o analista vai continuar na sua posição de analista, não é porque está online que virou uma conversa de comadres, não se trata disso. Não se trata disso. Ela falou aqui, ela comentou, né, com relação à possibilidade de ressonância das questões do paciente no terapeuta. Ressonância em relação ao espaço que o paciente está, que não é privativo, é isso que ela quer saber? Das questões do paciente no terapeuta, eu acho que é alguma coisa relacionada à transferência mesmo. Não sei se é isso. Se for em relação à transferência, o analista está preparado, né? A gente tem todo um trabalho pessoal que faz com que a gente não se colhe nas questões do paciente, senão a gente não seria analista. Porque se em tudo que nos é falado, nos é dito, a gente se implicasse, se enganchasse, a gente não daria conta dessa profissão, nem conseguiria, né? O trabalho de supervisão, o trabalho de análise pessoal, o trabalho de formação teórica é um tripé que nos ajuda a dar conta disso que é a formação do analista. Como é que se forma um analista? Quando esse analista acredita que a psicanálise funciona porque funcionou para ele. O primeiro paciente do analista é ele mesmo. É na nossa análise pessoal que a gente sabe o que é a psicanálise. Não é estudando teoricamente, é quando a gente vai para o divã, é quando a gente vai para o ato analítico, que a gente passa pela experiência, que eu tenho que acreditar que funciona com o paciente, porque funcionou para mim, senão eu não estaria realmente acreditando no processo analítico. Então, a análise pessoal, a formação teórica, o estudo teórico da psicanálise, a supervisão e a clínica psicanalítica, e, havendo desejo, a filiação institucional que filia o analista a um grupo de pares para ele ter um espaço, uma ágora, onde ele vai circular o seu saber e vai alterizar o seu discurso, porque ele vai ter a capacidade e a possibilidade de falar do que ele está fazendo, de escutar o que os outros estão fazendo, trocar com os colegas. A formação é permanente,
né? Eu digo que existe um tempo teórico de 3, 4 anos, mas que é para a vida toda, porque todo paciente novo, você revisita a sua formação, não existe diploma de psicanalista, é uma formação permanente. Eu estou em formação há 40 anos, mas continuo em formação, porque continuo estudando, continuo aprendendo, continuo ensinando, continuo que cada paciente novo revisita os primórdios da minha formação. Eu nunca vou saber tudo, o pressuposto nosso é de que não somos mestres, mas sim somos depositários da suposição de saber feita pelo paciente, que supõe a mim um saber sobre ele. Porque, na realidade, quem sabe sobre ele é ele mesmo. Eu tenho o lastro teórico, mas é ele que sabe de si, ele que sabe do seu inconsciente. Então, não é uma mestria, eu nunca vou saber tudo, eu vou ter sempre a humildade. Eu adoro essa frase, que é fantástica: a humildade precede a honra. Nunca serei honrada se não for humilde. Se eu entrar na arrogância, na mestria, acabou a psicanalista, virou mestre, virou guru, deixou de ser uma psicanalista, que é um eterno aprendiz. Quem gostar de estudar, procure a psicanálise, que é para estudar a vida inteira, e a vida inteira questionar o seu saber. Eu não sei tudo, tem muita coisa que eu não sei, muita coisa que eu quero aprender, e eu acho que o dinamismo é isso que faz a gente não envelhecer, é a gente se sentir estudante também. Eu faço cursos novos, eu quero aprender com analistas mais velhos do que eu, com mais trajetória do que eu, tenho 40 anos de clínica, quero estudar com alguém que tem 50 anos de clínica, alguém que já é octogenário, nonagenário, pessoa que já tem uma bagagem, é verdade, porque é essa condição de estar na condição de aprendiz que faz eu não envelhecer a transmissão. A minha transmissão é jovem, eu tenho o mesmo entusiasmo de quando tinha 22 anos, há 40 anos atrás, quando eu comecei, eu abri meu consultório com 22 anos, estou com 62. Nesses 40 anos eu me sinto a mesma, porque eu continuo com o mesmo entusiasmo, o mesmo gás, o mesmo desejo de estudar e de aprender, que é isso que renova a posição do analista. Então, eu acho que essa juventude epistemológica é a possibilidade de abrirmos espaço. Por isso que eu gosto tanto do contato com os jovens, porque os jovens, eles estão no frescor da formação, né? Essa sensação do início da carreira, de começar, a vontade de aprender, a vontade de crescer, é isso que é dinâmico. Uma vez perguntaram a um grande psicanalista muito famoso quais seriam os melhores analistas. Ele disse que os analistas veteranos são excelentes, mas que os analistas iniciantes são grandes analistas também, porque eles estão com todo o gás e com todo o medo do início, e com todo o receio de não fazer certo. Então, eles estudam muito, eles estão com muita pulsão de vida, muita pulsão epistemofílica em relação ao saber. Então, os jovens também, eles têm esse potencial. Então, a psicanálise não tem idade. Então, é o tipo do ofício que você não vai se aposentar. Aposentar-se para quê? Quanto mais velho, melhor você vai estar. Certo? É que nem vinho, quanto mais velho, melhor. Porque você tem a bagagem da vida, além do saber teórico de muitos anos. Então, eu sou entusiasmada pelo que eu faço, muito feliz com o que eu faço. Eu acho que acertei na mosca, né, quando escolhi essa profissão. E fico muito contente quando vejo alguém muito realizado com o seu polo laboral. Segundo Freud, 2 polos de saúde psíquica: o polo afetivo e o polo laboral. E o polo laboral é o casamento conosco, é quando a gente não pode se divorciar nunca, é deste casamento com o nosso fazer. Porque o fazer é o terreno da pulsão, não é o ser, é o fazer. Então, quando a gente faz alguma coisa e faz com alegria, com entusiasmo, com ânimo, está tudo certo. Podemos até fazer sintomas, mas a gente resolve. Fro, eu queria agradecer muito pela sua participação. De verdade, te parabenizar também. Eu gostei muito, Mariana. Foi muito agradável. Ai, que bom. Tá, Inácio. Eu fiquei muito à vontade, certo? Eu fiquei muito à vontade. Quero agradecer à professora Iris de Sá, que não me conhecia, eu também não a conheço, né? Que pela essa maravilha que tem sido esse projeto, né? Com todo cuidado, com todo capricho, nas lives, na parte toda de marketing, de vídeos que vocês estão fazendo, caprichando, né? Com essa elegância digital e que tem levado esse saber para tanta gente. Parabenizar a professora, que eu espero tomar um cafezinho em breve no presencial com a Larissa, né? Agradecer a Larissa também, que sempre apoia minhas ideias, né? Indicou meu nome,
Então, Larissa também, a gente está colado nos mesmos desejos, né? Essa pandemia só fez aumentar a nossa pulsão de vida e só fez aumentar os nossos projetos e as nossas ideias, das idas para a França, as expedições científicas que coordenamos juntas na França e que fizemos em janeiro, nem sabíamos que esse ano não faríamos outra, e felizmente fizemos em janeiro. 2021 faremos, quem sabe, mais de uma. E eu quero dizer que eu estou sempre disponível, podendo ser, eu vou dizer, assim, esses horários para mim não ficam ruins, né, segunda à tarde, porque eu tenho segunda mais ou menos folgado, porque domingo eu faço live, domingo eu tenho muitas atividades. Então, dia de segunda-feira é um ótimo dia, querendo me chamar para outra coisa, estou à disposição. E dizer a Larissa que se eu puder fazer uma parceriazinha com você na sua da próxima semana, eu estou disponível. Larissa, já fica avisada. Larissa já está sabendo, eu já falei para ela está sabendo. Foi muito bom, viu, Mariana? Obrigada, fomos pontuais, já estou no horário. Certo? Já está na hora Beijo da no coração senhora. de cada um. Tchau, tchau. Sigam ela, gente. Tá bom. Mônica Veras, psicanalista, escutando o humano no YouTube. Tem alguns videozinhos, mas eu vou incrementar. Vou falar sobre questões teóricas também. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.